no final de 2019, enquanto o mundo celebrava a chegada de um novo ano, uma ameaça invisível começava a sua jornada silenciosa. Na cidade de Wuhan, na China, um novo coronavírus surgia. Um patógeno que em breve paralisaria o planeta. O que parecia ser um surto localizado rapidamente se transformou em uma emergência de saúde global. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, soou o alarme. Em poucas semanas, a doença, batizada de Covid-19, cruzou fronteiras, oceanos e continentes. A velocidade da sua propagação era assustadora. Países que antes assistiam às notícias da China com uma distância segura, logo se viram no epicentro da crise. A Itália, com suas ruas históricas e vibrantes, foi uma das primeiras nações europeias a sentir a força devastadora da pandemia. As imagens de hospitais lotados e profissionais de saúde exaustos chocaram o mundo, um presságio sombrio do que estava por vir. Logo, a Espanha, a França, o Reino Unido e, do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos seguiram o mesmo caminho trágico. A cada dia, os números de infectados e de mortos subiam em uma curva exponencial implacável. O mundo estava oficialmente em guerra contra um inimigo que não podia ver, tocar ou entender completamente. Para milhões de pessoas, o primeiro encontro com o vírus foi uma experiência profundamente pessoal e aterrorizante. Começava de forma sutil, quase traiçoeira, uma estranha perda do paladar e do olfato, como se o mundo, de repente, tivesse sido despojado de seus sabores e aromas. O café da manhã não tinha gosto. O perfume das flores havia desaparecido. Era um sinal bizarro, um prenúncio do que viria a seguir. Depois, vinha a febre, o cansaço avassalador e a tosse seca. Mas o sintoma mais temido, o que definia o terror da Covid-19, era a falta de ar. Uma sensação de aperto no peito que se transformava em uma luta desesperada por cada respiração. Era como se afogar em terra firme. Uma batalha solitária travada dentro do próprio corpo. O pânico se instalava enquanto os pulmões, antes órgãos de vida, se tornavam campos de batalha. Essa experiência de sufocamento, vivida por tantos, tornou-se a imagem mais visceral do desespero causado pela doença. Nos hospitais, os relatos se multiplicavam pacientes conscientes, lutando por oxigênio, sentindo a vida escapar a cada respiração. Falha. Em resposta à crise sem precedentes, os governos ao redor do globo tomaram medidas drásticas. A palavra lockdown entrou para o vocabulário cotidiano. Cidades inteiras foram colocadas em quarentena. Ruas que pulsavam com vida e movimento se tornaram cenários de filmes de ficção científica. A Times Square, em Nova York, a Champs-Élysées, em Paris, a Avenida Paulista, em São Paulo, todas desertas, silenciosas, testemunhas de um mundo em pausa. As pessoas foram instruídas a ficar em casa, a praticar o distanciamento social. O contato humano, a base de nossas sociedades, tornou-se uma ameaça. Abraços, apertos de mão, encontros familiares, tudo foi suspenso. A vida como a conhecíamos foi interrompida abruptamente. O isolamento se tornou a nova norma, e com ele vieram a solidão, a ansiedade e a incerteza. Estávamos todos juntos, mas separados, conectados digitalmente, mas fisicamente distantes, cada um em sua própria bolha de proteção, esperando o dia em que seria seguro sair novamente. E então, um pequeno pedaço de tecido se tornou o símbolo universal desta nova era. A máscara facial, antes restrita a ambientes médicos ou a certas culturas asiáticas, tornou-se onipresente, cobrindo narizes e bocas. De Nova Delhi a Nova York, de Tóquio ao Rio de Janeiro, ela era um lembrete constante da ameaça invisível que nos cercava. Usar uma máscara não era apenas um ato de autoproteção,
mas um gesto de solidariedade, uma responsabilidade cívica para proteger os outros. Ela transformou nossos rostos, escondendo sorrisos, mas revelando um senso de comunidade global em meio à adversidade. O mundo inteiro, unido por um único acessório, lutava contra o mesmo inimigo. A máscara se tornou o emblema de uma humanidade que, apesar do medo e da divisão, tentava se proteger mutuamente. A paralisação foi total e irrestrita, provando que o mundo realmente havia parado. Nada demonstrou isso de forma mais clara do que o silêncio nos estádios e arenas. O esporte, a grande paixão global que movimenta bilhões de dólares e une nações, simplesmente parou. Campeonatos de futebol foram suspensos. A NBA, a liga de basquete mais famosa do mundo, interrompeu sua temporada. As Olimpíadas de Tóquio, o maior evento esportivo do planeta, foram adiadas, algo que só havia acontecido em tempos de guerra mundial. A ausência dos gritos da torcida, da emoção do jogo, do suor dos atletas, deixou um vazio imenso. Foi a prova definitiva de que a crise era séria, de que nenhuma esfera da vida humana estava imune. Se nem mesmo os eventos que pareciam intocáveis podiam continuar, ficava claro que o planeta estava enfrentando um desafio de proporções históricas. A linha de frente desta guerra não era composta por soldados, mas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e todos os profissionais de saúde. Eles se tornaram os heróis da nossa era, trabalhando turnos intermináveis, com equipamentos de proteção individual escassos. Eles enfrentaram o vírus cara a cara todos os dias, exaustos física e emocionalmente. Eles lutaram para salvar vidas, muitas vezes arriscando as suas próprias. As imagens de seus rostos, marcados pelo uso prolongado de máscaras e óculos de proteção, se tornaram um símbolo de seu sacrifício. Eles testemunharam a dor, a perda e a recuperação. Foram eles que seguraram as mãos dos doentes quando suas famílias não podiam estar presentes. Foram eles que consolaram os que perdiam seus entes queridos. A gratidão da sociedade se manifestou em aplausos das janelas, em doações e em mensagens de apoio, mas por trás dos aplausos havia uma realidade brutal de esgotamento e trauma. Esses profissionais carregaram o peso da pandemia em seus ombros, e sua coragem e dedicação serão lembradas para sempre como um dos capítulos mais nobres da história da humanidade. Enquanto os hospitais lutavam para dar conta da demanda, a ciência travava sua própria corrida contra o tempo. Nunca antes na história, tantos recursos e mentes brilhantes foram mobilizados para um único objetivo: encontrar uma vacina. Laboratórios em todo o mundo, de empresas farmacêuticas a universidades, trabalharam incessantemente. A colaboração internacional atingiu níveis sem precedentes. Cientistas compartilharam dados e pesquisas em tempo real. A tecnologia de RNA mensageiro, que estava em desenvolvimento há anos, foi rapidamente adaptada e se mostrou revolucionária. Em menos de um ano, um feito que normalmente levaria uma década. As primeiras vacinas foram aprovadas para uso emergencial. Foi um triunfo da ciência e da engenhosidade humana. A notícia trouxe uma onda de esperança ao mundo. A luz no fim do túnel, que parecia tão distante, começou a brilhar mais forte. A vacinação em massa começou, uma operação logística monumental, com o objetivo de imunizar bilhões de pessoas e, finalmente, virar a página desta crise. E, de fato, o coronavírus provou ser uma doença assustadoramente democrática. Ele não fez distinção de nacionalidade, raça, religião ou classe social. A pandemia abalou o mundo, deixando cicatrizes profundas na nossa sociedade. A economia global enfrentou uma crise sem precedentes, com empresas fechando as portas
e o desemprego atingindo níveis alarmantes. Para muitos, a segurança financeira desapareceu da noite para o dia. As desigualdades sociais, que já existiam, tornaram-se ainda mais evidentes. Enquanto alguns puderam trabalhar de casa com segurança, outros, na linha da frente, arriscaram a saúde por um salário mínimo. A saúde mental também sofreu um golpe duro. O isolamento, o medo e a incerteza levaram um aumento da ansiedade e da depressão. Nossa rotina mudou completamente. O trabalho remoto virou norma e a vida social foi para o online. O mundo que conhecíamos mudou e agora, lentamente, tentamos reconstruir e entender qual será o novo normal. Obrigado por assistir. Príncipes e primeiros ministros foram infectados, assim como cidadãos anônimos, celebridades de Hollywood e trabalhadores rurais, bilionários e pessoas em situação de rua. O vírus atravessou os muros dos palácios e as portas das favelas. Essa natureza indiscriminada serviu como um lembrete poderoso de nossa humanidade compartilhada. Diante da doença, éramos todos fundamentalmente iguais. Vulneráveis, à ilusão de controle e de separação que muitas vezes rege nossas vidas se desfez. A pandemia nos forçou a reconhecer nossa interconexão, a entender que a saúde de um indivíduo está intrinsecamente ligada à saúde de toda a comunidade, de todo o planeta. Fomos todos lembrados de que, no final das contas, estamos juntos nisso. A pandemia também se tornou um terreno fértil para a desinformação e as teorias da conspiração. Em um momento de medo e incerteza, notícias falsas se espalharam mais rápido que o próprio vírus. Redes sociais e aplicativos de mensagens foram inundados com curas milagrosas falsas, alegações infundadas sobre a origem do vírus e campanhas contra as vacinas. Essa infodemia, como foi chamada pela OMS, minou a confiança nas autoridades de saúde, nos cientistas e na imprensa. A polarização política se intensificou, com o debate sobre o uso de máscaras e as medidas de lockdown se tornando uma batalha ideológica. A desinformação custou vidas, levando pessoas a ignorar as recomendações de saúde e a recusar tratamentos e vacinas eficazes. A luta contra o vírus se tornou também uma luta pela verdade, uma batalha para garantir que a informação baseada em evidências prevalecesse sobre o ruído e a mentira. A pandemia da Covid-19 deixou cicatrizes profundas. Milhões de vidas foram perdidas, famílias foram despedaçadas e economias foram abaladas. O mundo que emergiu desta crise não é o mesmo que entrou nela, mas em meio à tragédia também surgiram lições importantes. Aprendemos sobre a nossa vulnerabilidade, mas também sobre a nossa incrível resiliência. Vimos o poder da ciência e da cooperação global. Fomos lembrados da importância da solidariedade, da compaixão e da comunidade. A história da pandemia de coronavírus é uma história de perda e de dor, mas também é uma história de heroísmo, de inovação e de esperança. É um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, o espírito humano é capaz de perseverar e de encontrar um caminho para a reconstrução. O caminho à frente ainda é longo e incerto, mas o enfrentaremos juntos, carregando as lições aprendidas e a memória daqueles que perdemos. O mundo parou, refletiu e agora, lentamente, começa a se mover novamente, para sempre transformado por esta experiência que marcou nossa geração.